E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, tá bom? Sobre bioquímica, falar um pouquinho de ácidos nucleicos. Tranquilo? Então vamos entender onde é que eles estão localizados, onde a gente encontra os ácidos nucleicos, qual é a classificação deles, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma célula do nosso corpo, né? Qualquer célula do nosso corpo, seja uma célula somática ou uma célula germinativa, né? Somática é aquela que está no corpo, germinativa é aquela dos espermatozoides e óvulos. Então tá aí, né? Uma célula somática. Então a gente tem os cromossomos ali dentro, que são estruturas parecendo xizinho, e essas estruturas, né, cada célula humana tem 46 cromossomos, 46 carretéis de DNA, né, tá aqui, tirando o espermatozoide e o óvulo, é isso que a gente encontra em cada célula do nosso corpo. Esses cromossomos aqui, esse xizinho que está no formato de X de Xuxa. Tá aqui, quando eu desenrolo esse cromossomo, eu encontro o DNA, que é o material genético da célula. São informações, aqui tem um código, tá bom? Que pode ser lido e traduzido em uma proteína, tá ok? Então, cada pedacinho desse do DNA eu chamo de gene, né? Esse pedaço, né? Pedaços do DNA que são capazes de codificar uma proteína. Né? Interessante que eu tenho dois tipos de pedaços de DNA. Eu tenho os pedaços do DNA que podem produzir uma proteína, são chamados de exons, tá bom? Os exons. E os pedaços de DNA que não codificam nada, né? Antigamente se achava que era DNA lixo, tá bom? Que são os introns. Essas regiões são aquelas não codificadoras, né? Mas atualmente se tem descoberto algum papel sobre essas regiões não decodificadoras, não codificadoras. Então tá aí, galera, né? Regiões de exons, né? Regiões do DNA que codificam a proteína, né? Então tem aqui, vou ampliar um pouquinho e a gente encontra essa estrutura aqui, ó, né? Como se fosse uma pecinha de Lego, né? Base nitrogenada, tá bom? A base nitrogenada. Aqui a gente vai falar sobre esse nucleotídeo que é a pecinha de Lego que forma o DNA. Tranquilo? Então tá aqui, ó, né? Essas estruturas. Vamos lá, né? Falar sobre... Então tá aqui os ácidos ribonucleicos, galera, né? O RNA e o DNA, né? O RNA significa ácido ribonucleico, tá bom? Depois a gente vai falar dessa estrutura. E o DNA significa ácido desoxirribonucleico, ou seja, no ribonucleico, né? Desoxi, tá faltando um oxigênio, né? Essa estrutura tem um oxigênio a menos, por isso que é chamado de desoxi, tranquilo? E aí você tem aqui, ó, o RNA formado por uma fita simples, enquanto o DNA formado por duas fitas, né, helicoidais, né, ou dupla hélice, né? São duas fitas em formato de hélice, lembra lá, escada espiralada, tá ok, galera? Então tá aqui as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina. Essas são do DNA. Já o RNA no lugar da timina é uracila, né? Uma decoreba safada aí que a gente vai ter que decorar. Tranquilo? Então vamos falar um pouquinho sobre essas estruturas de ácido desoxirribonucleico. Essa é a estrutura básica do DNA e do RNA, é o nucleotídeo, é a pecinha fundamental de Lego. Lembra da pecinha de Lego, né? A pecinha de Lego você pode formar qualquer coisa. Então essa é a estrutura básica do DNA, do RNA. É isso que se forma a fita, tá bom? Essa é a pecinha fundamental. É a nucleotídeo, que é formada por um grupo fosfato, né? Aqui tem fósforo, uma pentose. No caso do RNA vai ser uma ribose. E no caso do DNA vai ser uma desoxirribose, é um açúcar, tá bom? Pentose porque tem 5 carbonos e uma base nitrogenada, né? Uma cadeia de carbono e nitrogênio que vai variar conforme o DNA e o RNA. Eles vão ter vários tipos, né? Então é isso que varia no DNA, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho da diferença do DNA e o RNA. Nesses tipos de base nitrogenada, aqui está a molécula realmente, né? Eu vou classificar em dois tipos, as purinas e as pirimidinas, tá bom? Ou pirimídicas também pode ser chamado. As purinas são aquelas formadas por dois anéis. As pirimídicas são aquelas formadas por um anel, tá bom? E aqui as que têm dois anéis, adenina, guanina, enquanto as que têm um anel, citosina, timina, uracila. Beleza? Aqui é basicamente uma forma de encaixe, tá bom?
Uma faz o encaixe e outra recebe o encaixe. É isso que, na verdade, representa as bases nitrogenadas. Essas aqui fazem o encaixe, essas aqui recebem o encaixe. E a gente vai falar como é que é essa interação. Tranquilo? Então tá aí, ó. No RNA, a gente tem as bases nitrogenadas, tá bom? Tem a citosina, guanina, a adenina, uracila no lugar da timina, ela substitui, né? DNA, citosina, guanina, adenina e timina, tá aqui as bases nitrogenadas do DNA. Tranquilo? Então, qual a diferença do DNA e RNA no nucleotídeo? Então, tem a mesma coisa, ambos têm o grupo fosfato. Aqui, novamente, eu mostro aqui a ribose, aqui a desoxirribose. No caso, está faltando um oxigênio, por isso que ele ficou desoxi, tá bom? As bases nitrogenadas aqui são essas, aqui, ó, uracila no lugar da timina, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho desse encaixe que é feito. Então, meus amigos, vamos falar um pouquinho dessa ligação do DNA, tá bom? Como é que é feito entre as fitas. Né? O DNA é formado por duas fitas, uma descendo, outra subindo. Ó, aqui termina, aqui começa um carbono 5 linha. Esse aqui é um carbono, tá bom? A ligação de um carbono. E aqui termina um carbono 3 linha, né? Todo o carbono da molécula, ela é numerada de 1 a 5. Então tá aqui, ó. Aqui, se aqui é 5 linhas, esse complemento aqui vai ser de 3. E se aqui é 3, aqui vai ser 5. É uma fita descendo, outra subindo, então elas são complementares. E aí a gente vai ter o nucleotídeo e as bases nitrogenadas. A guanina sempre se liga com a citosina, tá bom? Forma ligações intermoleculares de ponte de hidrogênio. São ligações magnéticas, não são ligações químicas, são intermoleculares entre as moléculas, tá bom? Entre o hidrogênio, é como se fosse uma ligação magnética, né? Ela não é tão forte assim, não é como uma ligação química, tá bom? Uma ligação covalente. Então aqui forma 3 pontes de hidrogênio, enquanto que a adenina e a timina forma 2 pontes de hidrogênio, tá bom? Sempre guanina com citosina, adenina com timina. Ah, tem um bizu que o pessoal fala, né? Aguinaldo Timóteo Gal Costa, né? Gal Costa ou Campina Grande, tanto faz, né? Você poderia botar o nome de uma cidade aí também, fazer um bizu desse. Então, sempre guanina com citosina ou vice-versa, adenina com timina e vice-versa. 3 pontos de hidrogênio, essa aqui forma, essa aqui só forma 2 pontos. Tranquilo? Então, como é que acontece? Qual a relação do DNA com o RNA? A relação é a síntese proteica, pessoal. O DNA ele tem 2 fitas, mas uma vai ser transcrita para formar uma fita de RNA mensageiro. Essa fita, né, ela vai ser daquela forma, né, aquela tradução, a ATCG, né, mas você vai lembrar que no RNA não tem timina, tem uracila. Ou seja, se aqui tiver A, aqui não vai ser T, vai ser U, tá bom, galera? Se aqui tem C, aqui vai ser G. Se aqui tem T, aqui vai ser A. Nesse caso pode, que ela tem a adenina. Então, onde tiver T, você vai botar U no RNA, tá bom? Onde tiver T, vai ser U. Então, se aqui tem um código, né? Aqui também vai ter a tradução, né? A leitura desse código, né? Vai ser um processo de transcrição, quando uma fita de DNA forma uma fita de RNA mensageiro. Essa fita vai até o citoplasma, vai até uma organela chamada retículo endoplasmático rugoso, junto com os ribossomos, vai fabricar proteínas para o nosso corpo. As proteínas são as nossas características. Então esse é o processo chamado de tradução, beleza? Então DNA fabrica RNA, transcrição. RNA fabrica proteína, tradução. RNA mensageiro, né? É ele que vem trazendo a mensagem lá do DNA, lá do núcleo, né? E para formar as proteínas do meu corpo. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.